No segundo dia da campanha Orando Salmos, vou estar lendo o capítulo 32 de Salmos para a edificação das nossas vidas, para que nós venhamos aprender mais a palavra do Senhor orando. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu. Porque pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar até o transbordar de muitas águas. Essas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos e de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justo. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Louvado e engrandecido seja Deus por essa palavra abençoada, onde fala que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo coração não há engano. E essa palavra, ela nos alerta para que nós venhamos andar sempre em retidão diante do Senhor. E mesmo que nós venhamos pecar, que nós venhamos confessar o Senhor. E, contudo, a palavra aqui deixa bem claro que bem-aventurado é aquele a cuja transgressão ela é perdoada, cujo pecado é coberto. Porque quando você confessa, você alcança a misericórdia do Senhor. Quando você confessa e deixa, o Senhor, ele desce com a misericórdia dele, perdoa os seus pecados. E você pode prosseguir em paz. Não são como aqueles, que pecam, encobrem os pecados, não deixam o pecado e continua no erro. E aí o Senhor começa a visitar segundo as suas obras. E Deus, ele não quer isso para mim, isso não quer isso para você. Deus não quer que nós ficamos em cima do muro. Quem está em cima do muro, ele corre o risco de cair, Agora, quem está olhando e fitado em Deus, os olhos, ele alcançará misericórdia do Senhor, ainda que ele vacile. O salmista aqui, ele fala, porque de dia e de noite a tua mão pesou sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Simplesmente quando a gente mostra para o Senhor que nós estamos arrependidos e que nós não queremos mais estar na prática do pecado, nas práticas do homem velho, o Senhor, ele verdadeiramente ele vem e nos perdoa. Então nós precisamos ter um coração contrito, quebrantado, você chegar ao Senhor diante dele com humildade, reconhecendo os nossos erros, voltando ao primeiro amor, deixando que Deus venha transformar o nosso ser todos os dias. Nós não somos perfeitos. Aqui o salmista Davi, ele mostra e deixa também o Senhor bem claro que as nossas vidas não é feita só de momentos felizes. Nós temos nossos momentos de vacilo, mas temos momentos em que a nossa mente é sitiada
e que às vezes nós pensamos coisas que não devemos pensar, né? Que a maldade, a malícia chega à nossa mente, mas aí nós confessando, se entregando ao Senhor, o Senhor ele limpa, nos purifica e muda, né, a nossa história. Tem até um louvor da harpa cristã que fala assim: fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Assim que o Senhor quer que nós estejamos diante dele, chegando diante dele, reconhecendo a soberania dele, que só ele pode mudar a nossa história, que só ele pode nos purificar para nos tornar vasos úteis para ele, que nós venhamos ser ferramentas na mão do Senhor. E o Senhor começou a tomar o salmista Davi aqui, no versículo 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio para que se não atire em ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Essa palavra é tremenda, esse versículo é tremendo, para que nós não sejamos irracionais, né? Para que nós não sejamos, que a gente não tenha falta de entendimento como um animal. Porque o animal ele precisa de quê? Ele precisa de cabresto e de freio, para que não atirem a ti. Mas se nós atentarmos para o Senhor, ele vai nos ensinar e nos instruir a um caminho excelente, porque nós vamos ter o Espírito Santo com a gente, nós não vamos precisar mais de freio de cabresto, porque nós temos a lei dentro dos nossos corações, que a lei termina e começa no amor e termina no amor. E o amor ele não gera o medo, porque o temor, o princípio da sabedoria, é o temor de Deus. E quando você tem temor do Senhor, ele já não gera mais o medo, ele gera o amor. Então nós precisamos entender isso, que os caminhos do Senhor são bons, não são maus. Muitas pessoas veem Deus como um Deus, às vezes, né, que castiga, mas ele corrige quem ele ama para o bem, para que nós venhamos estar da forma que nós precisamos aqui na Terra, para nós desfrutarmos também daqui da Terra, tanto das coisas espirituais quanto das coisas materiais. Mas é necessário que nós venhamos andar por este caminho, deixar que o Senhor aplane os nossos caminhos. E no versículo 11 ele fala assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Precisamos estar com o coração reto diante do Senhor, para que nós venhamos nos alegrar, para que nós venhamos verdadeiramente contar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Aqui no versículo 10 fala assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, o ímpio ele sente dores porque ele está sem Deus. Agora, aquele que está com o Senhor, que ama o Senhor, busca o Senhor, a misericórdia do Senhor o cercará, ainda que ele caia, ainda que aconteça as coisas na vida dele. Então essas são promessas para as pessoas que verdadeiramente tomam posse de ser filho de Deus, porque ele deu o poder de nós sermos filhos dele através de Jesus Cristo. Então creia nesta palavra, medita mais uma vez nela, ore, clame ao Senhor e o Senhor te responderá, o Senhor te justificará, o Senhor te perdoará de todos os pecados. Perdoe também, ame também, ande com Deus, não deixe de andar com o Senhor, tenha um coração leve na presença do Senhor, porque o Senhor, ele só traz paz, leveza. O pensamento dele sobre nós é de paz, não de maldade. O Senhor, ele é justo e ele é poderoso e ele pode fazer muito mais coisas do que nós imaginamos na nossa vida. Então descanse e confia nele, amém?